Então, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Zanaema. Hoje nós estudaremos os capítulos 53 até o 63. Bastante, né? Antes de mais nada, lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E claro, não esqueça de deixar seus likes e compartilhar com seus amigos, tá bom? Então, bora lá. Aqui no capítulo 53 de Alma, Moroni ele fez muitos prisioneiros. E com isso, ele pôde depois, mais para frente, estar aí trocando esses prisioneiros por prisioneiros nefitas, tá bom? Então vamos ler aqui o versículo 8 e 9 do capítulo 53, e diz o seguinte: Então aconteceu que os exércitos amanitas no mar do oeste ao sul, durante a ausência de Moroni, e devido a algumas intrigas entre os nefitas, que causaram dissensões entre eles, haviam conseguido certa vantagem sobre os nefitas, sim, tanto que se apoderaram de várias de suas cidades naquela parte da terra. E assim, por causa de suas iniquidades, sim, por causa de suas dissensões e intrigas entre eles próprios, viram-se nas mais perigosas situações. Então Moroni depois ele estava lá naquela região para conquistar a cidade de Moleque, né? E em algumas outras cidades o exército dele não estava, né? O que tinha ali eram poucos soldados fazendo vigia dessas cidades, mas porém o que aconteceu? Entre os próprios nefitas começou a haver aquelas novas discussões que eles estavam tendo continuamente, né? Parecia uma bola de neve, né? Eles melhoravam, entravam nessa dissensões que eles sempre estavam tendo, né? De um querendo se tornar rei, não concordando com o governo dos juízes, e isso estava causando muita aflição, né, aos nefitas, devido a esses dissidentes. Então, fez com que os lamanitas descessem e conquistassem muitas cidades ali na região oeste, onde eles tiveram grandes perdas e também a perda das cidades, né? Então, essas dissensões, esses conflitos internos, nós vamos ver durante essa aula que isso foi muito prejudicial, né, ao governo dos juízes, né? E nós vamos estar estudando muito sobre isso. Então, quanto que a discórdia, né, o desejo de poder e o orgulho faz com que nações e cidades sofressem tanto por causa desses irmãos que estavam buscando poder, né? O povo de Amon, eles estavam vendo o que estava acontecendo, né? Lembrando que eles tinham feito um convênio de não pegarem armas, né? Então eles eram protegidos pelos nefitas, mas isso incomodava eles, vendo os nefitas passando por tantas aflições devido a essa proteção que eles estavam tendo, né? Por falta deles estavam mudando de região em região, os nefitas eles tinham que proteger eles. E mesmo ali na região oeste, onde muitos se encontravam, eles estavam aflitos, né, por não poder ajudar, né? Então eles sentiram vontade de ajudar os soldados nefitas, né? Então vamos dar uma lida aqui o que aconteceu, né? O que eles estavam sentindo, né? No versículo 13 e 14 do capítulo 53. Mas aconteceu que quando viram o perigo e muitas aflições e tribulações que os nefitas padeciam por eles, encheram-se de compaixão e desejaram pegarem armas em defesa de seu país. Mas esses, quando estavam prestes a pegarem suas armas de guerra, foram dissuadidos por Elamã e seus irmãos, porque estavam prestes a quebrar o juramento que haviam feito. Então eles realmente estavam aflitos por isso. Mas, porém, Elamã, ele foi lá e disse a eles: olha, vocês não podem, vocês têm um juramento a cumprir com o Senhor, e vocês não podem quebrar esse juramento, né? Então,
Elamã assegurou que eles não quebrassem o juramento que eles fizeram anteriormente com o Senhor. Mas tem uma coisa muito especial aqui. Esse povo, eles foram tendo filhos, eles tiveram filhos, né? E esses filhos cresceram, né? O tempo foi passando, eles ficaram jovens, fortes, né? E eles não tinham feito esse convênio, né? Então, esses jovens, filhos do povo de Amon, eles queriam ajudar na guerra. Pelo fato deles não ter participado desse juramento, eles estavam livres para poder ajudar os exércitos dos nefitas. No 16. Mas eis que aconteceu que eles tinham muitos filhos que não haviam feito convênio de não pegar suas armas de guerra para defender-se de seus inimigos. Portanto, reuniram-se todos os que podiam pegar em armas e adotaram o nome de nefitas. E no 17, e fizeram convênio de lutar pela liberdade dos nefitas, sim, de proteger a terra, ainda que com sacrifício da própria vida. Sim, fizeram convênio de jamais renunciar à sua liberdade, mas de lutar em todas as circunstâncias para proteger os nefitas e a si próprios do cativeiro. Ora, eis que haviam 2.000 desses jovens que fizeram este convênio e pegaram em armas de guerra para defender seu país. Então, irmãos, vimos que eles tinham esses filhos e eram todos muito jovens, mas não tinham feito o convênio de não pegarem armas. E notem que eles desejaram participar da guerra e fizeram um convênio de proteger a sua liberdade e defender os nefitas. E tomaram o nome de nefitas também. Eles formaram-se um exército para batalhar contra os lamanitas. Então, independente do que fosse acontecer, eles estavam dispostos a dar a própria vida em defesa de sua liberdade. Forte, né? Então, irmãos, aqui no capítulo 54, temos aqui uma negociação de troca de prisioneiro entre Amaron, né, o rei dos Lamanitas, e Moroni, né, o capitão dos exércitos dos nefitas, né? E Amaron, ele envia uma carta para Moroni, propondo a troca de prisioneiros. E Moroni, ele esperava que isso acontecesse, né, porque ele tinha que acabar tendo que sustentar, né, dar alimentação para esses prisioneiros, né? E ele preferia que essa alimentação que ele gastasse com eles, ele poderia gastar com o seu povo, né? Então, Moroni, isso para ele era muito vantajoso. Então, Moroni, ele responde a carta de Amaron, propondo-lhe uma contraproposta, vamos dizer assim, que ele trocaria prisioneiros, a cada prisioneiro dele, Lamanita, por uma família nefita, né? Então vinha ali o pai, a mãe e os filhos, né? Para Amaron também isso era vantajoso, porque deixava ele também de alimentar ali os seus exércitos. Ele tinha que alimentar esses prisioneiros nefitas, né? Então para ele foi de vantagem aí concordar com a proposta de Moroni, mas ele não estava disposto ali a cessar a guerra, né? Ele estava disposto ali a fazer a troca, porém que continuasse a guerra, né? Moroni fala algumas coisas que, por causa do que estava acontecendo, né? Que Amalequias, que era irmão de Amaron, por causa dele, né? Essa guerra estava acontecendo e muitas aflições vieram sobre o povo nefita, né? E Amaron tinha conhecimento disso. E Moroni fala da importância deles vigiar a questão de obedecer a Deus, né? E Amaron fala como se ele não conhecesse Deus, né? Assim, a sensibilidade dele em relação a Deus foi assim, totalmente apagada de sua mente, né? Assim, ele não tinha mais a crença que ele tinha quando ele era nefita, e ele fala mais que agora ele era um bravo lamanita.
no capítulo 55, ele decide não fazer a troca, né? Ele fala que não iria fazer a troca pelo fato de Amarão não querer cessar a guerra, né? Ele trocaria os prisioneiros, mas ele continuaria com a guerra, né? Vamos ler aqui no versículo de 1 até o versículo 3 do capítulo 55, diz o seguinte: Ora, aconteceu que quando recebeu esta epístola, Moroni ficou ainda mais irado, porque sabia que Amarão tinha perfeito conhecimento de sua fraude. Sim, ele sabia que Amarão não ignorava que aquela guerra contra os nefitas era movida por uma causa injusta. E disse: Eis que não farei a troca de prisioneiros com Amarão, a não ser que ele abandone seus propósitos, como declarei em minha epístola. Porque não permitirei que adquira mais poder do que já tem. E eis que, onde os lamanitas retêm os de meu povo, que foram feitos prisioneiros, e uma vez que Amarão não concordou com minha proposta, eis que agirei de acordo com minhas palavras, sim, semearei a morte entre eles, até que peçam a paz. Então, irmãos, Moroni não concordou, né, com o que Amarão estava propondo, pois ele queria continuar ali fazendo ali a guerra, né? Queria continuar fazendo a guerra. Então Moroni falou: bom, então agora eu vou agir de acordo com a minha vontade, né? Não vou seguir aquilo que eu tinha primeiramente combinado com ele, proposto a ele, né? Então o que Moroni fez? Moroni mandou investigar entre seus exércitos se tinha algum descendente de Lamã. E para sua surpresa tinha um que também se chamava Lamã. E notem que esse Lamanita, ele era um dos servos do rei, quando Amalequias tinha pedido para os seus soldados assassinar o rei. Esses eram um dos servos do rei, né? E ele se apresentou a Moroni e participou, né, da estratégia que Moroni estava preparando para reconquistar ali as cidades. Ele foi enviado por Moroni até a cidade de Gide, onde estavam os lamanitas. E chegando lá, os lamanitas viram que tinha uma pessoa se aproximando e foram até ele. Porém, ele falou: eu sou lamanita, eu fugi dos nefitas e eu estava voltando para cá. Então eles viram que ele era lamanita mesmo, e aí eles o receberam. E ele falou: olha, eu consegui, né, trazer, quando os nefitas estavam despercebidos, eu trouxe o vinho deles. E eles ficaram alegres ao ver, né, o vinho, e falou assim: me dê esse vinho, me dê um pouco desse vinho. E aí Lamã colocou um pouco mais de desejo, aí ele falou: não, vamos guardar para outra ocasião. Eles: não, me dê. Então eles insistiram tanto que Lamã: tá bom, então vocês podem beber, né? E eles tomaram todo o vinho, né, até o ponto de adormecerem, né, de ficarem ali no sono e dormiram, né. Então Lamã voltou e avisou a Moroni que eles estavam dormindo, e essa era a oportunidade que eles tinham de entrar, né. E vamos ver o que aconteceu aqui no versículo 22 e 23 do capítulo 55. Diz o seguinte: e assim viram que os nefitas tinham seu poder. Nessas circunstâncias compreenderam que não seria oportuno lutar contra os nefitas. Portanto, seus capitães-chefes exigiram suas armas de guerra e eles entregaram-nas e atiraram-nas aos pés dos nefitas, suplicando misericórdia. Né? Então, quando eles adormeceram, Lamã, né, foi lá com os exércitos dos nefitas, e os exércitos ficou pro lado de fora da cidade. E os que entraram na cidade armaram todos os prisioneiros. Então, quando eles acordaram pela manhã, eles se viram numa situação que não podiam atacar os nefitas, então eles se renderam, né, pedindo misericórdia, né, aos exércitos de Moroni. E assim a cidade de Gide ela foi retomada, notem, sem nenhuma perda nefita, né, não houve nenhum morto nefita. No 56... Elamã ele escreve a Moroni,
né? E no 56, Elamã fala do que eles estavam passando ali na região oeste da terra, né? E ele começa a relatar tudo o que aconteceu desde o começo, né? Então ele começa falando desses guerreiros que desejaram que pegarem arma para proteger a cidade dos nefitas, né? Então vamos ler aqui no versículo, capítulo 56, né, versículos 5 e o 10, diz assim: basta-me, portanto, dizer que 2.000 desses jovens pegaram em armas de guerra e desejavam que eu fosse seu comandante, e saímos a defender nosso país. E eu incorporei meus 2.000 filhinhos, porque são dignos de ser chamados de filhos, aos exércitos de Antípos, e com essa força Antípos alegrou-se imensamente, porque eis que seu exército havia sido reduzido pelos lamanitas, que haviam matado um grande número de seus homens, de nossos homens, razão pela qual temos motivo para lamentarmos. Né? Então, Elamã diz a Moroni que esses 2.000 jovens, eles se juntaram para ir à guerra, né? E eles foram e reforçaram o exército de Antípos, né? Que já tinha perdido alguns homens ali devido à guerra com os lamanitas, né? Isso já estava trazendo a ele ali uma grande aflição. Mas quando chegou Elamã com seus homens ali, com seus 2.000 jovens, isso trouxe uma grande alegria para eles, né? Os exércitos de Antípos ficou bem alegre por ter mais gente ali para lutar contra os lamanitas. E aqui no versículo 16, né, nós podemos ver que a condição que eles se encontravam, né, diz assim: eles se achavam-se abatidos fisicamente e espiritualmente, porque haviam guerreado valorosamente durante o dia e trabalhado durante a noite para conservar suas cidades. E assim haviam sofrido grandes aflições de todo tipo. Estavam então determinados a vencer neste local ou a morrer. Portanto, bem podes imaginar que esta pequena força que trouxe comigo, sim, aqueles meus filhos, proporcionou-lhes grandes esperanças e muita alegria. Então isso realmente deu uma grande energia para o exército de Antípos, né? E eles estavam ali. Você vê que Elamã menciona que eles estavam aflitos, né, fisicamente e espiritualmente. Então, com os exércitos chegando de Elamã, deu um fôlego maior para eles poder trabalhar ali e fazer as coisas. E os lamanitas, quando eles viram isso, né, eles tinham seus espias, e quando eles viram que os exércitos de Antípos estavam sendo reforçados, Amorão pediu para que eles não atacassem, né? E aí, com isso, eles, apesar de todo o cansaço deles, eles estavam ali dispostos a batalhar, mas pelo fato os amanitas não terem avançado contra eles, isso trouxe um conforto, né? Elamã fala assim, né? E assim fomos favorecidos, no versículo 19, pelo Senhor, porquanto se nos tivessem atacado nesse estado de fraqueza, teriam talvez destruído nosso pequeno exército, mas assim fomos preservados, né? Então o Senhor, ele preservou ali, né? Essa situação que Amarão viu, ele achou que não fosse pertinente, mas Elamã, ele encarou isso como uma bênção do Senhor, de ter protegido eles nesse momento de fraqueza, né? E mais tarde, eles também receberam mais ajuda. Zanaela enviou mais reforços. Aqui no 27 e 28 do capítulo 56, diz o seguinte: então aconteceu que no segundo mês desse ano, muitas provisões nos foram trazidas pelos pais daqueles meus 2.000 filhos. E também 2.000 homens nos foram enviados à terra de Zanaela. E assim estávamos preparados com 10.000 homens, e com provisões para eles e também para suas esposas e seus filhos. Então, vemos que foi reforçado ali, Zanaela enviou mais reforços, e os pais ali dos jovens também enviou alimento para eles, né?
alimentos para eles. E isso fez com que o exército deles chegasse aí a um número de 10 mil soldados para batalhar contra os lamanitas, né? Então eles estavam bem reforçados aí. Esses reforços, após eles terem recebido esses reforços, eles se prepararam para reconquistar a cidade. Então Antipas ele fez um planejamento, né, junto com Elamã, de atrair os lamanitas para fora, né, de modo que eles pudessem conquistar a cidade de novo, né? Então, vamos ver aqui no versículo 33 o que Antipas fez, né? E aconteceu que Antipas saiu com parte do seu exército, deixando o resto para defender a cidade. Ele, porém, não seguiu, senão depois de haver eu marchado com o meu pequeno exército e me aproximasse da cidade de Antípara. Então aqui eles estavam buscando reconquistar a cidade de Antípara. E o que aconteceu? Ele saiu com seus exércitos, com parte dos seus exércitos, né? E Elamã ficou-se ali nas proximidades da cidade, né? E o que aconteceu? Os lamanitas eles viram isso, né? Eles viram que tinha lá o exército dos nefitas, e como eles eram mais numerosos, eles acharam que atacando aqueles exércitos nefitas, eles atacando ali os exércitos dos nefitas, eles iam ter êxito, né? E foi o que eles fizeram, saíram da cidade e começaram a ir atrás dos exércitos de Elamã. E Elamã, ele empreendeu fuga, né? O deserto adentro ali, fugindo ali dos lamanitas, né? E isso durou aí por uns 2 dias, né? E uma coisa que eu gostaria de ler com os irmãos aqui, que acho que é a parte assim, mais tocante, né, desse capítulo, diz o seguinte aqui, a partir do 43, né? Antes disso, Antipas, ele estava na retaguarda dos lamanitas, né? Eles estavam ali também acompanhando os lamanitas, que estavam em busca do deserto de Elamã, mas Antipas estavam atrás, também para alcançar os lamanitas, né? Então você vinha ali Elamã fugindo, os lamanitas atrás, e Antipas com seus exércitos atrás dos lamanitas. Então, pense que foi isso aí por 2 dias, né? Mas teve um momento que Elamã percebeu que os exércitos dos lamanitas não estavam mais perseguindo eles. E foi nesse ponto que eles tomaram uma decisão. E Elamã estava conversando com seus 2 mil jovens. Ele disse, no 43, né, aqui no capítulo 56, versículo 43, diz o seguinte: e agora se haviam sido alcançados por Antipas, não sabíamos, mas eu disse a meus homens, eis que não sabemos se pararam com a intenção de que marchemos contra eles para nos apanharem em sua armadilha. E ele pergunta aos 2 mil jovens, né? Por quanto que dizeis, meus filhos? Quereis ir combatê-los? E no 45, e agora eu te digo, meu amado irmão Moroni, que eu nunca presenciara tão grande coragem, não, nem entre todos os nefitas. No 46, pois como eu sempre os chamava meus filhos, vistos que eram todos muito jovens, responderam-me, Pai, eis que nosso Deus está conosco e não permitirá que sejamos vencidos. Então avancemos. Não mataríamos nossos irmãos se eles nos deixassem em paz. Portanto, vamos, para que eles não derrotem o exército de Antipas. Ora, eles nunca haviam lutado, não obstante, não temiam a morte. Pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães, que se não duvidassem, Deus os livraria. No 48 diz o seguinte, repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo, não duvidamos de que nossas mães o soubessem. Então, irmãos, eles, com essa grande coragem deles, mesmo eles não
tendo nenhum tipo de treinamento de guerra, mas a coragem e a fé em Deus que eles tinham, né, por obedecer aos ensinamentos de suas mães, decidiram, junto com Elamã, a retornarem para batalhar os amanitas, pois eles tinham o intento de que Antípos já tinham alcançado o exército dos amanitas e começavam a guerrear contra eles. E por eles terem voltado, isso foi de grande ajuda aos exércitos de Antípos, pois os amanitas estavam vencendo eles na guerra, né? E Elamã e seus exércitos, seus 2.000 guerreiros, na retaguarda dos amanitas, eles começam ali a empreender uma batalha feroz em cima deles, né? De modo que os amanitas pararam de ir contra o exército de Antípos e vieram eles contra os exércitos de Elamã. E os exércitos de Antípos, vendo aquilo, eles tomaram mais coragem ali devido a sua fraqueza, né, e seu cansaço, sua fadiga. Eles tomaram coragem e foram para cima dos lamanitas na sua retaguarda. E aí começaram a ter uma batalha muito feroz contra os lamanitas, de modo que os lamanitas eles se renderam aos exércitos de Elamã e aos exércitos de Antípos. E Elamã, ele, muito temeroso, ele começou a verificar dentre seus exércitos tinha algum deles que tinham sido mortos. Vamos ler aqui nos versículos 35 e 36, diz o seguinte: Então aconteceu que quando eles se renderam a nós, eis que contei o número dos jovens que haviam lutado comigo, temendo que muitos deles tivessem sido mortos. Mas eis que, para minha grande alegria, nenhum deles havia caído por terra, sim. E haviam lutado como que com a força de Deus. Sim, nunca se soube de homens que tivessem lutado com força tão miraculosa e com tal vigor caíram sobre os lamanitas, que os aterrorizaram. E por esta razão os lamanitas entregaram-se como prisioneiros de guerra. Então, a fidelidade, né, acho que aqui nós podemos falar muito sobre isso, que a fidelidade desses jovens e o desejo de proteger suas famílias e seu país fez com que eles lutassem, né, como Elamã mesmo disse, como se nunca havia homem algum lutado daquela maneira. E o Senhor os preservou, pois nenhum deles tinha sido morto. Todos eles foram preservados pelo Senhor. Então, eles não duvidaram do que a mãe deles realmente sabia. E aqui no 57, irmão, nós vamos ver que Amarão ele escreve para Elamã dizendo que trocaria os prisioneiros dele com os prisioneiros dos nefitas que estavam na cidade de Antíparas. Elamã, porém, disse que ele não trocaria, que o exército que ele tinha era bom o suficiente para recuperar a cidade sem ter que trocar prisioneiros. Então aconteceu que quando os exércitos dos lamanitas, né, os que estavam na cidade de Antípara, viu o exército dos nefitas, eles correram amedrontados devido a isso. Então eles recuperaram a cidade sem nenhum problema. E aqui no versículo 6, os exércitos de Elamã são reforçados com provisões, né, e com mais 60 jovens dos antinefileitas, né, do povo de Amon, e mais alguns outros homens enviados da terra de Israel. Diz o seguinte: E aconteceu que no começo do 29º ano recebemos uma remessa de provisões e também um reforço de 6.000 homens para o nosso exército da terra de Zanaela e terras circunvizinhas, além de 60 dos filhos dos amonitas que vieram a juntar-se a seus irmãos. Minha pequena tropa de 2.000. Eis que éramos fortes, sim, também nos trouxeram provisões em abundância.
né? Então, aqui teve um reforço aqui no exército de Elamã, 6.000 homens chegaram para reforçar e eles receberam alimentação, né? Isso realmente estava sendo de grande valia para os exércitos ali de Elamã. E também 60 jovens do povo de Amon, eles decidiram também se ajuntar aí aos seus irmãos, né, aos seus 2.000 irmãos que estavam já na guerra. E assim a tropa cresce para 2.060 homens, que Elamã estava sob o comando de Elamã. Tá certo, irmãos? Então nós vimos que quão miraculoso é os poderes de Deus, né, em relação àqueles que são fiéis. Isso também cabe para nós. Nós estamos vendo que eles estavam em meio a uma guerra. E apesar dessa guerra, eles eram fiéis, né? Eles não estavam nessa guerra porque eles queriam. Se os seus irmãos, que eles chamavam os amanitas, não fossem guerrear contra eles, eles estariam em paz, pois eles não tinham desejo de entrar em guerra. E ainda assim eles buscavam colocar o Senhor na sua vida em primeiro lugar. E assim também tem que ser conosco. Não importa a guerra que nós estamos enfrentando, seja ela espiritual, seja ela na família, né, no trabalho, na escola, enfim, em qualquer lugar. Não é uma guerra, vamos mensurar que seja uma guerra igual a deles, mas particularmente nós temos as nossas guerras que enfrentamos espiritualmente. Mas se Deus estiver em primeiro lugar, Ele vai nos preservar, Ele vai nos ajudar a vencer essas dificuldades, esses desafios. Então nós precisamos sim buscar guardar os mandamentos, fazer aquilo que nós aprendemos. E claro, confiar no Senhor, que logo nós estaremos bem. Tá bom? Tudo bem, irmãos. Então os nefitas eles fazem mais uma estratégia aqui para recuperar mais uma cidade. E essa cidade era a cidade de Cumene. Então o que os nefitas fizeram? Eles montaram um acampamento, né? Para quê? Porque aquela cidade que foi tomada pelos lamanitas, eles também precisavam de provisões, de alimentação, enfim, de soldados para ajudar também a proteger as cidades que eles haviam tomado. Porém, os exércitos nefitas estavam esperando essa caravana, né, que trazia essas provisões, esses soldados, né? Então vamos ler aqui no versículo 10 e 12 do 57, diz o seguinte: E finalmente suas provisões chegaram e eles estavam prontos para entrar na cidade à noite. E nós, ao invés de lamanitas, éramos nefitas, portanto capturamos os homens e suas provisões. E no 12, e aconteceu que não se passaram muitos dias antes de os lamanitas começarem a perder todas as esperanças de receber socorro, por isso entregaram a cidade em nossas mãos. E assim havíamos alcançado nosso intento de conquistar a cidade de Cumene. Então, irmãos, viram que a estratégia aqui dos nefitas deram certo, né? Eles reconquistaram mais uma cidade, simplesmente bloqueando ali a caravana de levar essas provisões ali para os lamanitas que estavam lá. Então eles estavam desesperançosos de receber mais alguma ajuda, e por falta de alimentação e tudo isso eles estavam famintos, né? Vamos dizer que eles estavam precisando dessa ajuda. E claro que eles acabaram pensando que se a situação que eles se encontravam fosse guerrear com os nefitas, eles iriam perder. Então eles acabaram entregando a cidade na mão dos nefitas. E aí mais uma cidade recuperada pelo exército de Elamã. Os nefitas eles estavam com muitos prisioneiros. Eles precisavam drenar esses prisioneiros, para que também não causasse ali uma revolução entre eles ali, né? Para que eles não desejassem querer reconquistar alguma coisa. Foi-se necessário tirar drenar esses lamanitas aí para um lugar, né? E escolher a terra de Zanaela para enviar esses prisioneiros. E uma caravana foi montada, né, para levar esses prisioneiros, e eles mandaram esses prisioneiros para a terra de Zanaela. Porém, no caminho eles indo para Zanaela, os espias nefitas, eles viram os exércitos lamanitas se aproximando da cidade de Cumene. E eles correram, né, eles vieram correndo e avisaram ali aquela caravana, né, e muitos dos seus capitães ali que estavam conduzindo, eles retornaram ali, né, para ajudar, né,
aos exércitos que estavam na cidade de Comene. Mas os prisioneiros, ao ouvir que os exércitos amanitas estavam vindo sobre eles quiseram enfrentar os nefitas. Eles estavam armados, né? E como eles eram muitos, eles se atiraram para cima deles. E muitos morreram, porque as espadas dos nefitas caíram sobre eles. Alguns conseguiram fugir, né? Mas muitos daqueles homens morreram por se rebelarem. E aí essa caravana, esses soldados que estavam nessa caravana, voltaram para a cidade de Comene para poder ajudar ali na defesa da cidade. E quando os amanitas chegaram, eles resistiram, né, tanto os exércitos de Elamã como os exércitos de Antípolis ali, os exércitos que estavam na cidade, eles resistiram e eles ganharam, né, essa guerra, essa batalha. E aqui Elamã relata isso no versículo 22, ele diz: "E agora eis que estes meus filhos e os homens que tinham sido escolhidos para conduzir os prisioneiros, que devemos essa grande vitória, porque foram eles que venceram os lamanitas. Portanto, eles foram obrigados a retroceder para a cidade de Mante." Então, devido a isso, eles conseguiram, né? E aí mais uma vitória aí para o povo dos nefitas, e conservaram aí a cidade de Comene que eles tinham acabado de conquistar. E nessa guerra, nenhum dos filhos que ela chamava de filhos, né, os seus soldados, nenhum deles haviam morrido. E apenas 200 dos seus tinham caído desmaiado por muita perda de sangue, porque eles tinham muitos ferimentos, né? E aqui no 26 diz o seguinte: "Ora, sua sobrevivência encheu de espanto todo o nosso exército, sim, que eles tivessem sido poupados, enquanto 1000 de nossos irmãos foram mortos. E com razão atribuímos isso ao miraculoso poder de Deus, por causa de sua extraordinária fé naquilo que haviam sido ensinados a crer, que existia um Deus justo e que todo aquele que não duvidasse seria preservado pelo seu maravilhoso poder." Então, esses jovens, eles tinham, né, como foi falado, uma fé muito grande, né? Eles obedeciam todas as coisas. E o Senhor os preservou, apesar de muitos ali estarem feridos, desmaiados por perca de sangue, mas eles não morreram. No capítulo 58, a cidade de Mante ela vai ser retomada, né? Vamos ver como se deu isso, né? Vamos lá no versículo 8, 10 a 12, né? Vamos lá, vamos ler aqui no capítulo 58, versículo 8, o 10 até o 12. E diz o seguinte, no versículo 8. "Mas aconteceu que recebemos alimentos, os quais foram escoltados por um exército de 2.000 homens destinado a ajudar-nos. E esta foi toda a ajuda que recebemos para defendermos e evitar que nosso país caísse na mão de nossos inimigos. Sim, para combatermos um inimigo que era inumerável. Portanto, elevamos a nossa alma a Deus em oração, para que Ele nos fortalecesse e livrasse das mãos de nossos inimigos, sim, e que também nos desse força para conservar nossas cidades e nossas terras e nossos bens, para o sustento de nosso povo, sim. E aconteceu que o Senhor nosso Deus nos deu a certeza de que nos livraria, sim, de tal modo que nos encheu a alma de paz, e concedeu-nos grande fé, e fez com que tivéssemos esperança nele para nossa libertação. E criamos coragem com o pequeno reforço recebido. Dispusemos-nos com determinação a dominar nossos inimigos e a manter nossas terras, e nossos bens, e nossas esposas, e nossos filhos, e a causa de nossa liberdade." Então, olha só como foi aí o planejamento deles de conquistar a cidade de Mante. Primeiro, eles receberam um reforço de 2.000 homens, que ajudou bastante, né, porque eles já tinham perdido 1.000.
Então, mais 2.000 chegou, né? Então, eles ficaram com bem a mais do que eles tinham. E Elamã fala que os lamanitas, eles eram inumeráveis. Então, eles eram muito maiores do que os nefitas. Mas o que os nefitas fez para que eles conseguissem ali vencer, ir à frente para lutar com o povo dos lamanitas? Eles buscaram a Deus em oração. Eles sabiam que o seu exército era menor. Eles sabiam que haveria uma grande chance de eles serem derrotados. Mas eles não perderam a fé no Senhor. E pediu ao Senhor que os protegesse e que ajudasse nessa guerra. E o Senhor deu certeza para eles de que eles iriam ganhar. Então, se o Senhor deu a certeza para eles que eles iriam ganhar, não importa o tamanho dos exércitos dos nefitas. Então, irmãos, ore primeiro a Deus. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa o tamanho do seu desafio. Converse com o Senhor. Ore a Ele. Mostre para Ele os seus planejamentos. Eu gostaria de ler uma escritura que me veio à mente aqui, está lá, está aqui em 2 Néfi, capítulo 32, versículo 9, o Senhor diz: mas eis que vos digo que deveis orar sempre e não desfalecer, e nada deveis fazer para o Senhor, sem antes orar ao Pai em nome de Cristo, para que Ele consagre para vós a vossa ação, a fim de que vossa ação seja para o bem-estar de vossa alma. Então, eles estavam buscando o bem-estar deles. Eles tinham um plano de ir até a cidade de Mante para retomar a cidade de Mante. Mas para isso, eles precisam da ajuda do Senhor. Então assim também é conosco. Apresentemos-nos. E assim também é conosco. Devemos apresentar ao Senhor o plano que nós temos para conseguir passar por aquela situação. E Deus, Ele vai consagrar a nossa ação para que seja para o bem-estar de nossas almas. As escrituras, elas são bem claras em relação a isso. Então foi o que os nefitas fizeram aqui para reconquistar a cidade de Mante, tá bom? Então vamos ler aqui no versículo 14 e 16 o seguinte. No 14 o seguinte: e aconteceu que na manhã seguinte, quando os lamanitas viram que nos achávamos nos limites do deserto que ficava perto da cidade, enviaram espias para descobrir o número e a força do nosso exército. E quando vimos que estavam, no 16, e quando vimos que estavam fazendo preparativos para vir contra nós, eis que fiz que Gide se escondesse no deserto com um pequeno número de homens, e também que Teomer com um pequeno número de homens se escondesse no deserto. Então, aqui era a estratégia deles. Eles se acamparam lá, ficaram ali se mostrando para que os espias dos lamanitas observassem seus exércitos. Como nós havíamos lido, era inumerável, o número de lamanitas. Então eles viram quando os exércitos dos nefitas eram pequenos, eles se encheram de grande desejo de derrotá-los. E aqui no 19 diz o seguinte: e aconteceu que os lamanitas perseguiram-nos com grande rapidez, porque estavam imensamente desejosos de nos alcançar para matar-nos. Por isso perseguiram-nos deserto adentro. E passamos por entre Gide e Teomner, de tal maneira que os lamanitas não os descobriram. E aconteceu que depois dos lamanitas haver passado, ou seja, depois que os exércitos haviam passado por Gide e Teomner, saíram de seus esconderijos e interceptaram os espias lamanitas, a fim de que não voltassem à cidade. E aconteceu que, após haverem interceptados, correram para a cidade e caíram sobre os sentinelas que haviam ficado para guardar a cidade, e destruíram-nos e ocuparam a cidade. Então, eles não viram onde eles estavam, nos exércitos de Gide e Teomner. Quando eles passaram por eles, os exércitos desses dois capitães-chefes se uniram e foram até a cidade, pegaram ali os espias dos lamanitas para que eles não voltassem à cidade e avisassem,
E eles foram até a cidade e surpreenderam os sentinelas que estavam lá e tomaram a cidade. Então, note que eles já reconquistaram a cidade aqui nesse momento. E eles continuaram correndo atrás dos exércitos de Elamã. E aí a noite caiu, né? E eles acamparam. Só que, olha o que Elamã fez. Ele não deixou que seus exércitos dormissem, né? Ora, no 26, ora, aconteceu que ao cair da noite fiz com que meus homens não dormissem, mas que rumassem por outro caminho para a terra de Mante. Em virtude dessa nossa marcha noturna, eis que quando amanheceu estávamos à frente dos lamanitas, de modo que chegamos antes dele na cidade de Mante. Então, os lamanitas, eles perceberam que os nefitas estavam se dirigindo à terra de Zanaela. Então, eles, atemorizados, decidiram voltar. Nessa volta, eles acamparam ali, né, passaram a noite acampando. O exército de Moroni, de Elamã, não dormiu, né? Eles voltaram e por um outro caminho conseguiram chegar na terra de Mante, né? Primeiro que os lamanitas. E os lamanitas, quando retornaram e viram os exércitos a cidade tomada pelos exércitos nefitas, eles ficaram bem espantados e atemorizados, e eles fugiram, né? Porém, eles ainda tinham alguns prisioneiros, né, nefitas. Mas aquelas cidades, eles foram tomadas, então, sem nenhum derramamento de sangue, nem por uma parte, nem por outra, né? E aí, a partir daí, eles reconquistam mais uma cidade. Eles reconquistaram a cidade mesmo com a dificuldade de poucos homens que eles tinham. Então, Elamã relata isso a Moroni. Ele não sabia o motivo pelo qual Zanaela não estava enviando mais homens e mais provisões, porque os exércitos deles estavam pequenos em número em relação aos lamanitas, para defender a cidade, para cuidar dos prisioneiros, né, e também fazer as fortificações necessárias, tá bom? Mas Elamã fala para Moroni aqui no 37 o seguinte: mas eis que isso não importa, confiamos em Deus. No 37 diz o seguinte: mas eis que não importa, confiamos em Deus, nos livrará apesar da fraqueza de nossos exércitos, sim, e livrar-nos-á das mãos de nossos inimigos. Então eles já tinham a certeza de que Deus iria livrar eles da mão dos lamanitas. Mas ainda assim, todo o pedido feito à cidade de Zanaela, a terra de Zanaela, não estava sendo atendido, por alguma coisa estar acontecendo lá. Mais pra frente a gente vai ver o que estava ocorrendo. Ok? Vamos aqui para o 59, irmãos. Então Moroni, ele se alegra com as notícias de Elamã que ele recebe, né? Ele compartilha isso com seus exércitos para que todos também fiquem felizes, né, das grandes realizações e das bênçãos que Deus derramou sobre eles, né? Elamã escreve a Porã pedindo reforços, né, porque eles estavam precisando lá. Mas o que acontece? Os lamanitas, eles se organizaram e eles atacaram a cidade de Nefia, né? Vamos ler aqui no versículo 7 e 8, né? Diz o seguinte: e assim, sendo muito numerosos, sim, recebendo reforços diariamente, avançaram contra o povo de Nefia, sob o comando de Amarão, e começaram a matá-los numa grande massacre. E os exércitos eram tão numerosos que o restante do povo de Nefia foi obrigado a fugir deles, e eles foram a juntar-se aos exércitos de Moroni. Então, a cidade de Nefia aqui, ela acabou sendo tomada pelos lamanitas. O povo que estava lá, os exércitos que estavam lá na cidade de Nefia, não foi suficiente para resistir a eles, e eles acabaram, muitos sendo mortos, e alguns fugiram, né, para os exércitos de Moroni. Então vamos ler aqui no versículo 11 e 12. No versículo 11 diz o seguinte: então, quando Moroni viu que a cidade de Nefia estava perdida, ficou muito desolado e começou a duvidar.
por causa da iniquidade do povo, de que eles não caíssem nas mãos de seus irmãos. Ora, o mesmo aconteceu com todos os seus capitães-chefes. Eles duvidaram e também se espantaram com a iniquidade do povo, isto por causa da vitória dos amanitas sobre eles. Então, eles começaram a ter essa dúvida aí, por que foi tão rápido, né, essa conquista aí. Então, Moroni, ele com seus capitães-chefes, eles duvidaram ali de como estava a fidelidade dos que estavam habitando na cidade de Nefia, né? Por tão rápido os amanitas terem ganhado ali aquela guerra, tá bom? E aqui no capítulo 60, irmãos, Moroni, ele escreve para Porã, ele queixa-se do que está acontecendo, né? Porque Elamã pediu reforços, não recebeu, eles também não mandaram reforços para Moroni, então Elamã, então Moroni, ele queixa-se com Porã, dizendo: pois que eis que tem algo a título de recriminação, pois eis que sabeis que foste designado para reunir homens e armados com espadas e com cimitarras e toda sorte de armas de guerra de todo tipo, enviá-los contra os amanitas em qualquer parte que invadisse nossa terra. E agora eis que vos digo que eu também e meus homens e também Elamã e seus homens padecemos grandes sofrimentos, sim, até mesmo desde que isto fosse tudo quanto tivéssemos sofrido, não murmuraríamos nem nos queixaríamos. Eis, porém, que grande foi a carnificina de nosso povo, sim, milhares caíram pela espada, o que poderia ter sido evitado se tivéssemos proporcionado a nossos exércitos reforços e ajuda suficiente. Sim, grande foi a vossa negligência para conosco. Então, Moroni, ele queixa-se de Porã, do governo, de não ter mandado reforços nem para ele, nem para Elamã, e diz que muitos padeceram devido a não ter enviado as provisões, né, os alimentos necessários, mais soldados. Então, muitos nefites morreram por causa disso. Então, irmãos, agora vamos para o capítulo 61, e Porã recebe essa epístola de Moroni, e ele regozija, né, com a epístola de Moroni, mesmo sendo ali umas palavras bem firmes e diretas com relação ali a ação do governo em si, na ajuda a Elamã e também a ele, Moroni, né? E Porã diz a Moroni que ele não se regozija com as aflições dele, né? Que ele estava mantendo da melhor forma o governo, porém ele teve alguns problemas aqui, né? Quando ele estava no governo, governando, né? E ele diz aqui a Moroni, né? Eis, porém, que há quem se regozije com vossas aflições, a ponto de rebelarem-se contra mim, e também contra aqueles de meu povo, que são homens livres, sim, e os que se rebelaram são muito numerosos, e os que tentam se apoderar da minha cadeira de juiz são a causa dessa grande iniquidade, pois usam de grandes lisonjas e influenciaram o coração de muitos, o que será motivo de severas aflições entre nós. Eles retiveram nossas provisões e intimidaram nossos homens livres, de modo que não foram ter convosco. Então, Porã estava tendo um conflito civil aqui dentro da terra de Israel. Alguns homens, eles estavam opondo-se ao governo dos juízes. Eles eram muitos aqui, como Porã relata, e devido a esse número de rebeldes, vamos chamar assim, eles não deixaram que as provisões e a ajuda fossem para os exércitos de Elamã e Moroni, né? E por causa disso, houve essa demora, né? Ou, melhor dizendo, né? Não foram enviados essas provisões e esses homens devido a essa rebelião que ocorreu. E aqui no versículo 8 diz o seguinte: eles ponderaram-se da terra, ou seja, da cidade de Zanaema, nomearam um rei para eles, o qual escreveu ao rei dos Lamanitas, fazendo com ele aliança.
Nessa aliança, ele concordou em manter a cidade de Zanaema, supondo que, assim fazendo, possibilitará aos amanitas a conquista dos restantes da terra, e será proclamado rei desse povo, quando forem conquistados pelos amanitas. Então, olha só a situação que Paurã estava vivendo, né? Esse grupo de pessoas ali que se juntaram, proclamaram um rei ali, né? E mais, foram mais ainda. Eles fizeram uma aliança com os lamanitas, ou seja, se os lamanitas conquistassem toda a terra, que a cidade de Zanaela ali, né, que a terra de Zanaela, ela fosse preservada, né, a esse rei que ficaria submisso aos lamanitas. E aí eles teriam essa terra para viver ali com esse rei. Então, olha a situação que Paurã estava vivendo, e não foi negligência de Paurã na ajuda a Moroni e a Elamá, mas sim devido às dissensões que estavam ocorrendo ali no governo, né? Ele diz aqui no 14: portanto, meu amado irmão Moroni, resistamos ao mal. E é ao mal que não podemos resistir com nossas palavras, sim, com revoltas e dissensões, resistamos com nossas espadas, a fim de conservarmos nossa liberdade, a fim de regozijarmos-nos no grande privilégio de nossa igreja e na causa de nosso Redentor e nosso Deus. E no 15 ele continua: portanto, venha a mim rapidamente com alguns de teus homens, e deixa os restantes sob o comando de Lei e Teanco. Dá-lhes autoridade para dirigirem a guerra nessa parte da terra, segundo o Espírito de Deus, e que também o Espírito de liberdade que está neles. Então aqui ele fala da questão de proteger ali a terra, seja ela por palavras, por ensinamentos, ou até mesmo por a espada, porque eles precisam manter essa liberdade de que Deus os fez livre. E ele pede a ajuda de Moroni, né? Fala para que Teanco e Lei possam cuidar dos exércitos lá, e que uma parte dos exércitos possa vir com ele para acabar com essas dissensões que estavam ocorrendo na cidade de Zanaela. Vamos ver aqui no capítulo 62 qual foi a reação de Moroni ao receber essa epístola de Paurã. Então aqui no 62, Moroni ele lamenta o que está ocorrendo lá na terra de Zanaela, né? E essa iniquidade que está acontecendo por esse povo que no passado falamos a respeito deles nos capítulos atrás, que são os realistas, né? Moroni fica muito irado com eles, e aqui no versículo do capítulo 62, do 3 ao 6, diz o seguinte: e aconteceu que Moroni tomou um pequeno número de homens segundo o desejo de Paurã, e entregou a Lei e a Teanco o comando do restante do seu exército, e marchou para a terra de Gideão. E hasteou o estandarte da liberdade. Em todos os lugares em que entrou, incorporou todas as forças que pôde em sua marcha para a terra de Gideão. E aconteceu que milhares se reuniram sob o seu estandarte e empunharam as espadas em defesa de sua liberdade, a fim de não caírem em cativeiro. E assim, quando Moroni reuniu todos os homens que lhe foi possível no transcurso de sua marcha, dirigiu-se para a terra de Gideão. E unindo suas forças a Paurã, tornou-se muito fortes, até mais fortes que os homens de Pacos, o rei dos descendentes, que haviam expulsado os homens livres da terra de Zanaela e ocupado a terra. Então Moroni ele saiu, né, conclamando aí, né, o estandarte da liberdade e chamando, né, pessoas a abraçarem, mais soldados para abraçarem essa causa aí. E relata que milhares, né, foram ter com ele para proteger a liberdade do seu país. Mais do que a do próprio rei, suposto rei ali da terra de Zanaela, que expulsou ali o juiz supremo e os homens livres que foram para a terra de Gideão.
E aqui no versículo 7 e 8 diz o seguinte: E aconteceu que Moroni e Paurã desceram com seus exércitos à terra de Zanaema e marcharam contra a cidade e enfrentaram os homens de Pacos e batalhando contra eles. Eis que Pacos foi morto e seus homens foram aprisionados, e Paurã foi reconduzido à cadeira de juiz. Então eles reconquistaram aí a terra de Zanaela, né? Pacos, o rei dos descendentes, foi morto, muitos morreram e muitos foram presos, e foram julgados de acordo com a lei, né? E executados de acordo com a lei, né? Então a lei foi cumprida ali. Então, Moroni, depois de ter ganhado essa batalha com os realistas, ele começou a se preparar aí sua marcha para encontrar com seus exércitos, e no decorrer dessa marcha aí eles encontraram encontraram uma caravana dos Lamanitas. Vamos ler aqui do 15 ao 17 que aconteceu. E aconteceu que quando marchavam para aquela terra, capturaram um grande número de Lamanitas e mataram muitos deles e apoderaram-se de suas provisões e armas de guerra. E aconteceu que depois de havê-los capturados, obrigaram-nos a fazer um convênio de que não mais pegariam suas armas de guerra contra os nefitas. E após ter feito esse convênio, enviaram-nos para habitar com o povo de Amon, que era aproximadamente 4.000 números dos que haviam que não haviam sido mortos. Olha que beleza, né, irmãos? Então, eles capturaram esses homens aí que estavam indo para reforçar os exércitos dos Amanitas na sua marcha para a cidade onde eles estavam indo. E muitos morreram, né? Nessa batalha, muitos morreram e eles capturaram 4.000 homens. E olha que parte interessante, né? Eles foram obrigados a fazer um convênio e eles estavam dispostos também a fazer um convênio. Eu falei em algumas aulas passadas que há os nefitas descendentes que muitas vezes eram, na maioria das vezes, né, eram os causadores das guerras entre Lamanitas e Nefitas. Eles iam lá e citavam os Nefitas, e eles citavam os Lamanitas aí contra os Nefitas. Daí sempre tinha guerra, né? Isso era um ciclo que sempre vinha acontecendo. Quando eu li essa parte aqui, eu vi que 4.000 homens, né, fizeram um convênio, né? Apesar de estar ali sendo compelido a isso, mas se eles realmente não quisessem fazer, eles iriam para cima e pronto. Mas eles, em algum momento, eles aceitaram e foram ter com o povo de Amon, né? 4.000 pessoas, 4.000 homens daqueles, né, foram para lá. E note que os Lamanitas, né, parece, né, que a gente vai ver isso, que no fundo, eles não queriam estar fazendo essas guerras, né? Eles não queriam estar batalhando contra os nefitas. Então, nós iremos ver alguns acontecimentos mais para frente. E 4.000 homens, né, decidiram fazer esse convênio, né, e abandonar essa batalha, né? Olha que interessante isso notar, né, que os Lamanitas, isso eram Lamanitas mesmo, decidiram se converter ao Senhor, fazer o que é certo, abandonar suas tradições e a partir de então seguir adiante conforme aqueles que haviam se convertido na época que Amon foi pregar aos Lamanitas. Então, depois que esses homens foram enviados para a terra de Zanaela para habitar com os antinefilaitas, Moroni continuou sua marcha em direção à cidade de Nefia, que era a cidade que eles estavam indo reconquistar. Então, quando Moroni marchou até a cidade de Nefia, ele primeiramente foi lá, ele próprio, né, ele foi, escalou os muros das cidades, olhou onde estavam os Lamanitas acampados, né, e foi para um lado onde os Lamanitas não estavam. Ele olhou a parte vulnerável dos Lamanitas na cidade, onde eles não tinham tanto Lamanita presente. Ele retornou lá aos seus exércitos e falou para eles descerem, né? E vamos ler aqui a partir do versículo 22, diz o seguinte: E aconteceu que Moroni fez com que seus homens avançassem e galgassem
o alto da muralha e descesse naquela parte da cidade, sim, na parte ocidental, onde os lamanitas não se achavam acampados com seus exércitos. E aconteceu que todos desceram à cidade durante a noite, pelas suas fortes cordas e escadas. Assim, quando amanheceu, estavam todos dentro das muralhas da cidade. Então, quando acordaram e viram que os exércitos de Moroni se achavam dentro das muralhas, os lamanitas ficaram amedrontados e fugiram. Então, quando viu que estavam fugindo dele, Moroni fez com que seus homens marchassem contra eles e mataram muitos, e cerca de muitos outros aprisionados. E os restantes fugiram para a terra de Moroni, que ficava nas fronteiras junto à costa. Então, olha só a estratégia de Moroni, né? Ele foi lá como um espia, viu a melhor ângulo de poder entrar na cidade, abertura melhor apresentada na cidade, e eles escalaram as muralhas ali com suas cordas e suas escadas, e quando os lamanitas acordaram, estavam lá os exércitos inimigas dentro da cidade já. E aí Moroni foi para cima, os lamanitas tentaram fugir, e muitos ali, Moroni matou ali, e fez muitos prisioneiros. E olha a outra coisa, no versículo 27. Ora, aconteceu que muitos dos lamanitas que foram aprisionados desejavam juntar-se ao povo de Amon e tornar-se um povo livre. Entenderam, irmãos? Como parecia que muitos dos lamanitas não estavam tão satisfeitos de ir para uma guerra, de estar guerreando contra os nefitas. Então eles pediram, para Moroni, para eles se juntarem ao povo de Amon e se tornaram um povo livre. Porque provavelmente Amalequias, Amaron, e muitos outros descendentes nefitas que estavam nos comandos dos exércitos dos amanitas oprimiam muito eles. Eles estavam vivendo isso, Então, aqui nós não temos muitos relatos claros, mas essas atitudes dos lamanitas demonstra que não tinha uma satisfação deles de estar guerreando. Então, quando eles eram aprisionados, tivemos uns casos aqui, 2 casos, eles desejaram se tornar livres, porque eles se sentiam oprimidos, provavelmente. E aconteceu que todos que manifestaram esse desejo foi concedido segundo seus desejos. Então Moroni permitiu que eles se tornassem homens livres e também homens que iriam fazer convênios com o Senhor. E aí Moroni ele marcha com seus exércitos de cidade em cidade, os lamanitas foram fugindo de cidade em cidade, foram reconquistando as cidades perdidas, até que os lamanitas ficaram num só grupo. E aconteceu que eles se acamparam nesse lugar onde eles estavam. E vamos ler o que aconteceu aqui com uma atitude de um capitão do exército de Moroni, que chama-se Teanco. Vamos ler a partir do 26, do 36 até o 38, diz o seguinte. Aconteceu que no 62, do 62, do 38 até... No capítulo 62, do 36 até o 38, diz o seguinte. E aconteceu que Teanco, em sua ira, penetrou no acampamento dos lamanitas, descendo pelas muralhas da cidade, e foi de lugar em lugar com uma corda, até que encontrou o rei, e arremessou-lhe uma lança que penetrou junto ao coração. Mas eis que o rei, antes de morrer, despertou seus servos, de modo que eles perseguiram Teanco e mataram-no. Ora, aconteceu que quando souberam que Teanco estava morto, Lei e Moroni ficaram muito tristes, porque eis que ele havia sido homem que lutara valentemente por seu país, sim, um verdadeiro amigo da liberdade, e havia passado por muitas grandes aflições, eis porém que estava morto e seguira o caminho de toda a terra. Aí no 38 diz o seguinte. Ora, aconteceu que na manhã seguinte Moroni avançou contra os lamanitas, matando-os em uma grande carnificina, e expulsaram-nos da terra, e eles fugiram, não voltando mais naquela ocasião a atacar os nefitas.
Então Teanco, ele teve essa atitude, ele foi até o acampamento dos Lamanitas e procurou o rei até encontrar e enfiou a lança no seu coração, porém o rei ainda conseguiu chamar seus servos nesse momento. Os servos despertaram e foram até Teanco e também o mataram. Então Teanco, ele era um homem muito valente, né, como o Moroni fala, um homem fiel, que procurava só a liberdade do seu povo, defender seu país. E por ele ter matado o Amarão, os Lamanitas ficaram sem um comandante, e aí Moroni marchou com seus exércitos para cima deles e matou muitos deles e expulsaram eles da terra dos Nefitas, né? E a partir daí não fizeram mais nada, né? E aí, após isso, né, os Lamanitas não vieram mais guerrear contra os Nefitas. E aí começa aqui a reconstruir algumas cidades, eles começam novamente a edificar as suas fortificações. Elamã e seus irmãos voltam a pregar a palavra para eles, né? E o governo começa a ser organizado novamente, né? Como era antes, depois de todas essas aflições que eles haviam passado. E eles começam a prosperar novamente na terra. O Senhor começa a abençoar. E eles, né, lembrando-se sempre do Senhor nessa época, sempre estavam buscando lembrar-se do Senhor. Moroni, ele entrega o seu exército ao seu filho Moronia. Elamã, mais tarde, ele morre, né? E aí o Simblon, ele passa a cuidar dos registros. Vamos ver isso aqui no capítulo 63, tá bom? E aqui no capítulo 63, Simblon, ele assume esses registros, né? Moroni morre, né? Ele chega a uma certa idade, aí ele morre. Simblon, ele começa a envelhecer também, e ele passa esses registros, né, que Alma deu para Elamã e Elamã deu para ele passa para o filho de Elamã, que tinha o mesmo nome do seu pai, que é Elamã. Então Elamã, filho, ele recebe os registros, ele fica encarregado de cuidar dos registros, de dar continuidade, como Elamã deu e Alma. Aqui também fala que teve um homem, né, que ele construiu navios, né, e muitos nefitas foram de cima para a terra do norte aqui, né? Então eles foram para uma terra, não é a terra do norte, não é a terra dos Lamanitas, tá, irmãos? É uma terra que eles atravessaram as águas e foram até essas terras, e houve muitos, né, nefitas que fizeram essa travessia aí. Os Lamanitas voltam a guerrear contra os nefitas. E olha o que fez os Lamanitas irem contra os nefitas. Vamos ler aqui, ó, no versículo 14. E aconteceu também nesse ano que houve alguns dissidentes que se juntaram aos Lamanitas e novamente foram incitados à ira contra os nefitas. E também nesse mesmo ano desceram um numeroso exército para guerrear o povo de Moronia, ou seja, o exército de Moronia, sendo derrotados e repelidos novamente para suas próprias terras, sofrendo grandes perdas. Então, mais uma vez, um dissidente nefita foi lá, incitou os Lamanitas, e iraram os Lamanitas contra os nefitas, e os Lamanitas foram lá e se deram mal, né? O exército de Moronia mataram muitos e expulsaram eles de lá. E assim terminamos a nossa aula de hoje, irmãos. Então tivemos muitas batalhas, né? Muitas guerras, mas muitas partes boas também, né? Em relação aí à fidelidade a Deus, né? Então, vemos os 2.000 guerreiros de Elamã foram preservados por sua fidelidade.
Vemos também que os nefitas eles foram abençoados, né? Prosperaram na terra depois que expulsaram os lamanitas de lá. E os lamanitas vieram guerrear de novo contra os nefitas e os nefitas expulsaram de novo. Né? Então nós vemos que quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos abençoa e nos ajuda a acabar com aquilo, ou né, vencer aquilo que está nos afligindo ou nos atemorizando, né, de alguma forma. Obrigado por participar da aula. Deixe seus comentários aqui nas descrições, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. E até a próxima aula.